Sou Corinthians. Nem sempre eu fui Corinthians, mas eu sou Corinthians. Precisa nem falar, né, gente? Tá aqui, ó, todos os dias. Corinthians. Preciso dizer? O sangue é O positivo, Corinthians, na veia, a gente respira. É Corinthians e não tem explicação. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. Para os mais de 30 milhões de torcedores ao redor do mundo, ele é uma paixão, uma parte da própria identidade. Entre histórias de amor, família, machismos e coragem, 4 mulheres encontraram no Timão a força para enfrentar os desafios da vida. Ser Corinthians é ser sofredor. Né? A gente sofre. É uma paixão assim que não tem explicação. Ser Corinthians é assim, é vida, não tem como. Arrepia, assim, primeiro por conta de entender que não é só um time de futebol. Você não vai lá e torce só para 11 dentro de campo. É toda uma estrutura. Ser corintiano é diferente. Ser corintiano é ter uma paixão a mais. É entender que a gente vai até o fim. Durante o jogo é nervoso. É muito nervoso. Você passa raiva. Você acha que vai, não vai. Quando vai, não foi. Mas é uma sensação muito boa, com uma mistura de emoção. É muito doido. Só quem sabe, só quem vai no estádio sabe, só quem tá aqui dia a dia sabe o que é isso. A gente não consegue meio que explicar, porque é grande. Para essas torcedoras, a paixão pelo futebol começou ainda muito jovens dentro de casa. Eu cresci num lar de pais cariocas, né? Meus pais do Rio de Janeiro foram para Brasília e de Brasília viemos para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. E sempre assistindo futebol, né? Meu pai torcedor do Fluminense, de ir com bandeirão no estádio. Como nós viemos para cá muito cedo, né? E aqui não tinha tanto futebol, então a gente sempre acompanhou o Campeonato Carioca. Eu tenho 2 irmãos, o meu irmão do meio é extremamente chato para futebol. E aí eu torcia pro Flamengo para justamente ser contra ele, né? Desde muito nova, eu acho que, sei lá, desde 2004, 2005, eu morava em São Bernardo. E todos os dias que eu ia comprar pão, que eu tinha que descer uma viela, tinha o escudo do Corinthians. E eu queria saber o que era aquilo. E eu perguntava pro meu pai falava que era um time. Eu falei, mas que time que é esse? E ele não sabia explicar, porque ele nunca gostou de futebol. E aí eu fui crescendo, fui entendendo, aí eu escolhi o Corinthians. Na verdade, o Corinthians não escolheu, não sei. Mas se engana quem pensa que todas elas tiveram apoio quando escolheram o Timão para torcer. Eu não torcia pro Corinthians. Tem problema? Não. Porém, eu entrei nesse clube com 17 anos para trabalhar como jovem aprendiz e eu me apaixonei. Não teve como. Então, eu virei a casaca literalmente, vesti a camisa literalmente. Na minha casa não tem nenhum corintiano, só eu. Só eu. Flamengo e São Paulo só. Como que é a rivalidade? Mas eu e meus irmãos, porque meu pai e minha mãe... Mas sai briga às vezes. Meu pai é São Paulino, mas a minha mãe é corintiana, né? Então foi mais influência da minha mãe mesmo. Falo que as mulheres de casa são as inteligentes, que são as corintianas. Meu irmão virou palmeirense e meu pai era São Paulino. Já a Carla precisou de um empurrãozinho do filho Arthur para se jogar de vez na fiel torcida. Quando eu casei, tive o Arthur, tive o meu primeiro filho, depois tive Maria Isabel. E virei corintiana, que eu acho que eu... Não posso dizer que eu virei, porque eu acho que lá no pontinho, se eu voltar para trás, acho que sempre teve alguma coisa aqui dentro, né? Um fundinho. Mas quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. O Corinthians caiu para a segunda divisão e aí todo mundo mora em casa, né? O meu esposo é corintiano. E aí quando cai, o Arthur pequenininho vira para mim e fala assim, o Corinthians só vai voltar a ganhar quando você virar Corinthians. Mãe, você tem que virar Corinthians com a gente. E ali, assim, acho que o amor pelo filho tocou, né? Eu falei assim, quer saber, Arthur, a mãe vai virar Corinthians. E comecei a acompanhar. E aí um fato muito engraçado, que eu tinha a camiseta do Flamengo e o Arthur pegou tudo, correu no guarda-roupa, pegou e falou, então vamos jogar fora. Em 2020, uma pesquisa do Ibope afirmou que cerca de 53% da torcida corintiana eram mulheres. Mas não é fácil ser mulher nesse universo tão masculino como o futebol.
Aqui no Mato Grosso do Sul, um estado considerado conservador, o machismo ainda limita a presença de mulheres torcedoras e atletas. Eu vim com 2 anos de idade, eu vim muito novinha. E aí sempre ia para o Rio de Janeiro no final do ano. E nessa convivência com a sua família de lá e a família daqui, você sente que lá é muito mais aberto a mulher gostar de futebol, a mulher ser corintiana? Ah, não, sim. Não, totalmente. Por exemplo, meus tios, meus parentes do Rio de Janeiro, é super normal de debater futebol, por isso que pra mim era muito normal. Porque desde criança eu debati futebol dentro de casa. Então, assim, não tem essa história que eu odeio, né? Ah, às vezes eu sou professora, às vezes o aluno fala assim, professora, você não sabe nem o que é escanteio. Fala, me respeita. Eu ainda brinco com eles, me respeita. Que quando você estava começando a usar fralda aí, eu já tinha uma base inteira de futebol e conhecia regras. Por favor, não vem com essa. Porque era comum isso dentro da minha casa, né? O futebol feminino do Corinthians é hoje um dos mais consolidados da América Latina e desperta orgulho nas torcedoras. Até 1941, por lei, as mulheres eram proibidas de praticar esportes. Hoje, elas veem o crescimento do espaço feminino dentro e fora dos campos. Nós somos os pioneiros, assim, em alavancar o futebol feminino e eu acompanhei isso desde o início. Então, para mim, é muito gratificante ver onde nós estamos chegando com o futebol feminino também. E agora a gente tem a maravilha da internet, né? Que tem vários streams que a gente pode ver que tá passando jogos. Então eu assisto, acompanho. Então, sei o nome de jogadora, poxa, fulana não vai, né? Adoro a Portilho. Portilho é minha favorita, assim, há tempos. Já estou acompanhando as novas contratações, né? Tem uma do São Paulo que vem aí. Então, assim, preocupada quando o Arthur Elias deixou a gente, que levou toda a comissão técnica. Mas, assim, eu gosto de acompanhar. É uma coisa que eu ainda acho absurdo, é a diferença salarial. Né? É um absurdo, né? Você pega, por exemplo, as jogadoras mesmo do feminino do Corinthians. Gente, elas estão ganhando, nos últimos 6 anos, tudo. Tudo. E quando você pensar que o teto salarial de uma ótima jogadora é 80 mil reais, é um absurdo, porque esse é o valor de um atleta de sub-17, sub-20. E a gente está falando de um time que ganha tudo na América do Sul. Eu acho que ainda falta muito. Melhorou, mas eu ainda acho que falta muito desse profissionalismo, dessa melhora nas condições de trabalho do feminino. O Corinthians também é uma paixão passada de geração em geração. Assim como aprendeu a amar o futebol desde pequena, a Tamara busca ensinar o filho Zion o mesmo caminho. Tem uma menina e um menino. Os dois são corintianos também, só que minha filha já não curte muito, mas meu filho é meu companheiro de jogos. Todos os jogos a gente está ali junto, torcendo, vibrando, sempre pelo time. Olha, no começo, eu vou confessar que eu estava até querendo parar de ir para jogo, porque ele estava ficando mais fanático do que a gente, né? Tanto é que no dia da cesárea dele, eu deixei de ir para o hospital para ir para jogo. Então, acho que isso tudo já foi influenciando e, assim, a gente acaba de chegar de estádio, ele senta lá, ele quer assistir o jogo tudo de novo. Então, é uma paixão, assim, que a gente vê. Ficou muito orgulhosa. Em família, a paixão pelo time do povo se multiplica. A Carla realizou o sonho dos filhos de conhecer o clube em São Paulo e assistir o jogo diretamente da Neoquímica Arena. Quando eu troquei de emprego, eu peguei minha rescisão, comprei 4 passagens aéreas para São Paulo, organizei a visita no Memorial do Corinthians, comprei ingresso para jogo e não avisei para ninguém, para nenhum dos 3 dentro de casa, nem pro meu marido. Então, quando foi na quarta, eu avisei. Falei, o que vocês vão fazer agora? Eles falaram assim, feriado, vamos fazer alguma coisa? Que fazer alguma coisa. Aí eu falei, eu tô com vontade de ir pra São Paulo, vamos pra São Paulo ver o jogo do Corinthians? Aí, até parece, que brincadeira, mãe. Aí eu fui e puxei as passagens aéreas. E aí, na hora que descemos do metrô, e eu lembro até hoje, assim, na hora que o Arthur olhou e viu a entrada do Parque São Jorge, aí ele olhou pra Marisabel, olhou pra gente, aí a Marisabel olhou pra ele. Era um choro dos dois. A Marisabel era bem pequenininha, não entendia muito, acho que ela tinha uns 6 anos, o Arthur já tava com 8. E assim... foi uma emoção indescritível. A Tamara foi além. Em 2018, celebrou o próprio casamento no estádio do Corinthians. Olha, é uma sensação... Ser corintiana já é uma sensação que não tem explicação. Ainda você casar na arena com 40 mil pessoas, não tem explicação. Só quem vive o momento sabe. As expectativas das torcedoras para o futuro do clube são bem parecidas. Mais títulos, estabilidade financeira e igualdade de gênero são alguns dos desejos.
E todos esses jogadores que chegaram, vejo a gente mais grandão do que a gente já é. E os antes pirando, né? Porque os antes pira e a gente adora. Ai, o Corinthians não pode ser rebaixado, em primeiro lugar, porque senão daqui 10 anos o pessoal vai zoar a gente porque foi rebaixado em 2024. E melhora. Melhora trocar de jogadores, trocar de técnico. E é isso. Eu desejo uma base forte, bons títulos e continuando sendo reconhecido aí mundialmente com jogadores renomados, assim como a vinda do Mendes aqui. Eu acho que eu vou ser mais chata do que eu já sou. Espero ganhar um pouco mais de títulos, né? Porque a gente ganhou tanto título na última década e essa década a gente tá... Mas espero, primeira coisa, fortalecimento do feminino. Um pouco mais de igualdade salarial. E espero que sabe a galera de dirigente ali, presidente, quem comanda, entenda que eles não são donos do Corinthians. Entendam que tem uma nação por trás. Que não é só na hora que eles precisam de Pix para pagar a arena. Mas é lembrar que nós estamos pelo Corinthians, sabe? Vejo títulos, mas primeiro precisa ter uma reorganização. Para quem vive de Corinthians, como essas mulheres, arquibancadas e torcidas organizadas são mais que um lugar para torcer. São pertencimento, obstinação e, acima de tudo, paixão pelo clube. Hoje eu sou, além de funcionária, há quase 20 anos. Eu sou uma grande torcedora de ir ao estádio, de torcer, de vibrar, de chorar quando perde. É uma sensação muito boa. Eu não deixo Corinthians, não. É a sensação de prazer, não sei. Não tem como explicar. Ser corintiano não tem como explicar. A gente não vive de título, a gente vive de Corinthians. O gostoso é ir lá, torcer, acompanhar pela televisão, gritar. Eu falo com os meus vizinhos aqui e eles sabem o dia de jogo, porque aqui é uma gritaria. Então, assim, é acompanhar de fato. É saber que não é só 11 homens ou 11 mulheres. É toda uma história por trás. A nossa base é forte, principalmente a torcida do Corinthians é quem de fato faz o Corinthians. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito.